Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube. Seja muito bem-vinda aqui a mais uma live. Estamos na 37ª semana de lives consecutivas de leitura de livro. Nós estamos finalizando entre hoje e amanhã esse livro aqui, ó, A Única Coisa. Um livro extraordinário, com muito aprendizado. Gente, muitos insights nós tivemos aqui. Eu vou ler para você alguns insights que nós tivemos na leitura do livro. Eu anoto todos os insights, eu não anoto as frases do livro, tá? Eu anoto os insights. O que é isso? Os aprendizados que nós tivemos ao longo da leitura desse livro. Para conquistar o sucesso, foco não é o suficiente. O sucesso vem quando eu me torno especialista. Você reduz o alvo, que é o foco, para aumentar a vida. Novos hábitos vêm após uma mudança de mentalidade. Bom dia, Val. Estamos lendo aqui, ó, os insights que tivemos ao longo desse livro. O urgente é o importante que você não deu importância. Pensar grande gera grandes ações que geram grandes resultados e grande crescimento pessoal. As respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. São nossos hábitos que determinam o sucesso ou fracasso do nosso futuro. Aprenda a fazer perguntas, não qualquer uma, as grandes. Não adianta ter propósito se você não o prioriza. O medo de ser ociosa te faz multitarefas. Essa aqui foi para mim na lata. A venda é a única profissão que está inserida em todas as outras. A excelência não é simplesmente a linha de chegada, a sua entrega. Ela é a jornada, um estilo de vida. Gente, deixa eu só consertar um negocinho aqui que eu vi aqui, um erro. Muitos insights, tá? Um livro, assim, que a gente se engana, né? A gente acha que é um livro... Eu vou marcar aqui, ó. Eu esqueci de fazer o post ontem que eu disse que ia fazer. Onde ele fala aqui que nós precisamos ter mentores. E eu vou fazer esse post aqui com essa frase aqui desse livro, tá? Então, assim, um livro extraordinário, um livro... Eu tô lendo ele pela segunda vez, mas a gente vai ler agora o devocional. Eu não li o devocional ainda. Deixa eu convidar aqui. No Instagram. Ih, gente, no Instagram não tá entregando nada pra quase ninguém, né? Então, assim, a gente precisa usar esses e contar com a sorte, né? Contar com sorte não, contar com Deus, direcionando e soprando nos corações. Aqui, ó, vou assistir a live da Sandra. Vou aprender um pouquinho mais, vou me desenvolver. Aí a gente manda aqui, né, para algumas. Não dá para mandar para todo mundo, mas a gente vai fazendo a nossa parte aqui. Tá bom. Vai entrar quem tiver que entrar. Já largou? Só enviou, né? 20 de março. Hoje é dia 20 de março. Meu pai. Um ciclo se fecha para outro abrir. A gente está lendo o devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional eu recebi da loja Cairóis, em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Vomor, não tem erro. É uma loja pequenininha, mas repleta, cheia de artigos evangélicos, onde você encontra ali todos os tipos de Bíblia, devocional, livros cristãos, né? E roupa para ministério, camisas, batas, bottom para o seu pastor, para o seu diácono, tá? Presbítero, acho que tem tudo lá. Tem de tudo lá, gente. Você acha muita coisa lá. Chaveiro, enfim. Muita coisa mesmo.
A loja parece que ela tem um fundo falso. Ela tem um fundo falso lá para trás mesmo. Mas parece que é muito maior do que aquilo ali. Porque tem de tudo, tá? Então, ano passado a loja Queiroz doou o Café com Deus Pai pra gente. E esse ano, esse aqui. Então vamos lá. Um ciclo se fecha para outro se abrir. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procura um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos. Aliás, escolhi um dos filhos dele para ser rei. 1 Samuel 16, 1. Estamos chegando ao fim de março e o verão está prestes a se encerrar. As mudanças de estação me lembram de que a nossa vida também passa por transformações. Nossa, ó, me trouxe à memória uma promessa do Senhor sobre uma nova estação que eu viveria. Então, toda vez que troca a estação, e aí isso veio agora na minha mente, toda vez que troca a estação, eu lembro da promessa de Deus. Já se fazem 3 anos. E os encerramentos de ciclos são necessários e benéficos. Quando entendemos isso, os términos perdem o poder de nos aprisionar no medo ou em uma época que passou. Samuel era um grande profeta de Deus, mas a certa altura viu-se preso na tristeza e decepção, pois o rei que um dia havia ungido desviara-se do seu chamado e fora rejeitado pelo Senhor. Foi quando, em meio ao choro, recebeu um novo direcionamento e precisou abandonar o passado para cumprir a nova missão da qual Deus o havia encarregado: estabelecer Davi como novo rei. O tempo de lamento é necessário, mas também somos convidadas a abraçar as próximas estações da nossa vida que estão à nossa frente. O novo ciclo a recebe com um sorriso. Olha aí, Valquíria, para mim e para você, ó. O novo ciclo a recebe com um sorriso. Traz a esperança e abre a porta da fase seguinte para você entrar. Eu já chorei muito por encerramentos e tentei reconstruir o que Deus havia destruído. Porém, entendi que enquanto estivesse focada no velho, não seria capaz de receber novidade que o Senhor desejava derramar sobre mim. É possível que você esteja enfrentando um término difícil, o fim de algum relacionamento amoroso, ou de uma amizade, ou uma mudança na vida profissional. Talvez seu filho esteja prestes a se casar e sair de casa, ou você precise se despedir de quem ama pela necessidade de se mudar para outro lugar. Contudo, o fim de um ciclo pode sim ser um presente. Pare de chorar por Saul. Davi já está disponível para ser ungido rei. Nossa, gente, muito forte hoje, hein, Verônica? Devocional hoje muito forte. Um ciclo se fecha para outro se abrir. Eu recebo essa palavra nessa manhã. Eu recebo essa palavra de uma nova estação, um novo ciclo, uma nova fase, um novo momento, novas oportunidades, novas conexões, novos ambientes e, com tudo isso, novos resultados. Um novo momento. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, alcançar todas aquelas pessoas, todos os seguidores aqui que buscam por uma nova fase, por um novo momento. Que o Senhor possa abrir as portas certas
as conexões certas, os ambientes certos, para que possamos adentrar e tomar posse dessa nova unção, assim como foi com Davi, será conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebeu aí? Uma nova estação está chegando e com ela a esperança de dias melhores, de oportunidades, de conquistas. Por que não? Não é pecado não, gente. Né? Às vezes a gente se pega aí achando que é pecado. Não é pecado. Estamos finalizando o livro A Única Coisa. Temos o nosso caderninho de palavras novas. Novas palavras, palavras novas. Desde o dia que eu montei o caderninho, só apareceu uma. Graças a Deus, né? Então é sinal que a gente não tá tão ruim assim. Mas se durante a leitura você tiver alguma palavra que você nunca ouviu, me faça repetir. Eu posso procurar aqui no Google na hora para você e você anota o significado dela aí, tá bom? Estamos nos 2 últimos capítulos finais, vamos para o capítulo 17 hoje. E esse capítulo 17, ele fala sobre os 4 ladrões. Ter foco é uma questão de decidir o que não fazer. Engraçado, né, que a gente, quando fala de foco, automaticamente, todo mundo, gente, automaticamente a gente pensa naquilo que a gente tem que fazer, em que eu tenho que focar. Só que essa frase aqui, de John Carmack, diz o seguinte, que ter foco é você decidir o que não fazer. O que não fazer. Olha que interessante. Não é decidir o que você quer fazer, mas é o que não quer fazer, o que não cabe nesse momento, o que não cabe na sua vida, o que não cabe dentro dos seus princípios e valores. Entende? Olha que interessante, gente. Mas vamos lá. Em 1973, um grupo de alunos de um seminário participou sem saber de um estudo grandioso conhecido como Experimento do Bom Samaritano. Esses estudantes foram recrutados e divididos em 2 grupos para ver que fatores influenciariam a probabilidade de ajudarem ou não um estranho em dificuldade. A alguns foi dito que eles iriam preparar uma palestra sobre trabalhos do seminário. Aos outros, que fariam uma palestra sobre a parábola do bom samaritano. Uma história bíblica sobre ajudar pessoas que passam por necessidade. Dentro de cada grupo foi dito a alguns estudantes que eles estavam atrasados e precisavam correr para o seu destino, e os outros foi dito que podiam levar o tempo que quisessem. O que os estudantes não sabiam era que os pesquisadores tinham colocado um homem no caminho, caído no chão, tossindo, aparentemente em dificuldade. No final, menos de metade dos estudantes parou para ajudar. Mas o fator decisivo não foi a tarefa, foi o tempo. 90% dos estudantes apressados não pararam para ajudar o estranho. Alguns chegaram a passar por cima dele de tanta pressa. Parecia não importar nada que metade estivesse indo fazer uma palestra sobre ajudar os outros. Bom, se até seminaristas podem perder o foco sobre sua verdadeira prioridade assim tão fácil, será que o resto das pessoas tem alguma chance? Sem dúvida, nossas melhores intenções podem ser facilmente desfeitas.
Assim como existem as 6 mentiras que irão enganar você e tirá-lo do caminho, existem 4 ladrões que podem sequestrar você e roubar sua produtividade. E como não há ninguém a postos para protegê-lo, fica por sua conta impedir esses ladrões. Os 4 ladrões da produtividade. Anota aí, se você quiser entender. Incapacidade de dizer não. Pessoas que não conseguem dizer não. Pessoas que não se posicionam. Lembra que a gente falou disso? Não lembro em qual livro aqui agora. Mas a gente leu um livro e nós tivemos como insight a seguinte frase. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi o da Joyce. Eu acho que foi aqui o da Joyce Meyer. Não lembro qual foi o livro aqui. Mas a gente detectou o quê? Que o não te posiciona. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça e eu tenho falado isso eu falei isso para uma pessoa recentemente. Falei, olha, o não te posiciona. O não te posiciona. Não lembro aqui qual é o livro, mas o não te posiciona. 2, medo do caos. 3, maus hábitos de saúde. E 4, ambiente que não apoia seus objetivos. Então, a gente está falando de quê? 4 ladrões, 4 impedimentos sobre a sua produtividade. O que vai te impedir de ser mais produtiva? Primeiro, não saber dizer não. Segundo, medo do caos. Terceiro, maus hábitos de saúde. Quer dizer, você pode ficar doente. Então, a doença, a falta de energia, o sedentarismo pode te impedir de ser mais produtiva. E o ambiente que não apoia os seus objetivos. Uma frequência, sabe? Aquela frequência baixa no ambiente, sabe? Aquela coisa ruim, um ambiente tóxico. Isso te impede de ser produtiva, gente. É muito mais difícil você ser produtiva em um ambiente em que as pessoas elas não te apoiam, onde as pessoas são negativas, certo? Vou melhorar minha postura aqui, gente. Então, vamos lá. 1. Incapacidade de dizer não. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Uma vez me disseram que um sim precisa ser protegido ao longo do tempo por 1000 nãos. Então, é um sim, 1000 nãos. No início da minha carreira, eu não entendia isso. Hoje em dia, acho que 1000 é pouco. Uma coisa é ser distraído quando você está tentando se concentrar. Outra totalmente diferente é ser sequestrado antes mesmo de começar. Para proteger o seu sim, quer dizer, o seu foco, o seu alvo, a sua meta, aonde você quer chegar, aquilo que você decidiu para a sua vida, e se manter produtivo, você tem que dizer não a qualquer pessoa ou qualquer coisa capaz de afastá-lo do que você está fazendo. Conhecidos vão lhe pedir conselho e ajuda. Colegas de trabalho vão querer sua colaboração. Amigos pedirão uma mãozinha. Estranhos vão procurá-lo. Convites e interrupções virão de todos os lugares imagináveis. O modo como você lida com tudo isso determina o tempo que pode dedicar à sua única coisa e os seus resultados. Sandra, mas se eu disser não para pessoas que estão me procurando, que precisam da minha ajuda, eu não estou sendo egoísta, eu não estou deixando de ajudar? Gente, preste atenção. Por isso você precisa ter uma rotina para que você consiga organizar a sua vida. Você não vai deixar de ajudar pessoas, até porque isso é um mandamento. Ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, servir
ok? Mas o que a gente está falando aqui é de ter uma rotina, de saber aonde você quer chegar, para que você possa gerir o seu tempo. Não é levar a vida de forma alienada. Você acorda e não sabe o que você vai fazer, por onde você vai começar. Tem pessoas que têm muita dificuldade em relação a isso. Não precisa anotar nada, não precisa ter agenda, não precisa ter planner, não precisa nada. A pessoa já acorda, já sabe por onde vai começar. Que bom, mas esse grupo de pessoas, gente, é a minoria. Sintam-se privilegiados, ok? Isso, Verônica tá anotando aí. O negócio é o seguinte, quando você diz sim a uma coisa, é fundamental entender a que coisa você está dizendo não. O roteirista Sidney Ward do filme E o Vento Levou aconselhava metade de saber o que você quer é saber de uma coisa, você precisa abrir mão antes. Peraí. O roteirista do filme O Vento Levou, ele dizia o seguinte: metade de saber o que você quer é saber que coisas você precisa abrir mão antes. Assim, o melhor modo de alcançar um grande sucesso é ter um foco estreito. Ó, não é um foco amplo, é um foco estreito. Lembra lá dos antolhos? Ah, antolhos, aquela coisa de couro, aquela peça de couro, né, em que é utilizado nos animais de tração. Ah, lembrei. Lembra dos antolhos. Por que é colocado aquilo nos animais? Para que eles, exatamente para ter foco, tá? Para que eles não se distraiam com tudo aquilo que está à frente do seu campo de visão. A mesma coisa, gente. Se eu quero muito uma coisa, eu tenho que fechar aqui, ó, reduzir o meu foco para uma coisa. Ó, reduzir. Quanto mais eu reduzo, mais focada eu fico, menos distrações eu tenho. Ah, tá. Você diz não e dá uma solução, né? Assim, o melhor modo de alcançar um grande sucesso é ter um foco estreito. É quando você tem um foco estreito, você diz não, muitas vezes, muito mais do que talvez já tenha imaginado. Ninguém sabia como reduzir o foco mais do que Steve Jobs. Steve Jobs fala isso, né? Tem uma frase dele, deve falar aqui. Ele era conhecido por ter tanto orgulho dos produtos que não desenvolveu, quanto dos produtos transformadores criados pela Apple. Nos 2 anos depois de sua volta, em 97, ele reduziu os produtos da empresa de 350 para 10. São 340 nãos, sem contar qualquer outra coisa proposta durante aquele período. Gente, preste atenção. Havia 350 produtos na empresa da Apple. Quando Steve Jobs voltou para a empresa, ele reduziu para 10. Então ele disse sim para 10 e disse não para 340. E olha que eram produtos que certamente tinha lucro. Mas não era o lucro que ele queria, porque ele aqui, o que a Apple se tornou? Gente, especialista no que ela faz. Quando você pensa num telefone celular, o melhor, o que vem à sua mente? Fala pra mim, gente. Quando você pensa, ainda que você goste de outras marcas, mas quando a gente está falando do melhor aparelho, com mais funcionalidades, em quem você pensa, gente? Fala aí pra mim. Em quem você pensa? No iPhone.
no iPhone. Você está entendendo que para você, que foco e ser especialista, eles andam juntos? Produtividade, foco, especialista. Você quer ser especialista em uma coisa? Você tem que ser produtiva naquilo. Mas ser produtiva não é ser tarefeira. Ser produtiva é fazer o que precisa ser feito. É fazer o que é importante para a sua meta de ser especialista naquilo. Gente, eu tô falando algo que não é fácil, tá? Porque eu quando acaba as lives aqui, a minha cabeça fica borbulhando. Como eu posso ser? E eu fico aqui, e às vezes o pensamento foge. Eu fico aqui diante do computador querendo criar algo. E eu falo, gente, eu já entendi, mas agora como eu consigo? É assim. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá lendo, assistindo bons programas, podcasts, gente, insights que esses homens e mulheres, né? Muito mais homens, infelizmente, têm e passam pra gente em programas, em entrevistas. Às vezes é uma frase que vai encaixar com tudo aquilo que você tá na mente aqui, ó, e vai montar quebra-cabeça. Ok? Nos 2 anos depois, tá bom. Na Convenção de Desenvolvedores Macworld de 1997, ele explicou: quando a gente pensa em focar, pensa. Bom, focar é dizer sim, não. Focar é dizer não. Olha o que Jobs disse. Isso aqui é um resumo da frase dele, que é um pouquinho maior. Ele disse o seguinte: bom, focar é dizer sim. Aí ele vai e rebate: não, focar é dizer não. Não para as outras coisas, não para as distrações, não para os convites, não para as propostas. Aí a gente volta naquela frase: não troque o seu propósito por propostas. Por padrão, a arte de dizer sim é a arte de dizer não. Por padrão, a arte de dizer sim é a arte de dizer não. Dizer sim a todo mundo é o mesmo que dizer sim a nada. Forte isso, né? Vou sublinhar aqui. Dizer, isso aqui é do livro, tá? Não vou anotar ali. Dizer sim a todo mundo é o mesmo que dizer não. Ai, meu Deus. Dizer sim a todo mundo é o mesmo que dizer sim a nada. Cada obrigação a mais tira um pedaço da sua eficiência em tudo que você tenta fazer. Então, quando você abraça várias coisas ao mesmo tempo, você tira a possibilidade de ser mais eficiente, de fazer uma entrega melhor, de ser especialista, específico em outra coisa, aquilo que você colocou como meta. Assim, quanto mais coisa você faz, menos sucesso você tem em qualquer uma delas. Gente, isso aqui é muito forte, poderoso e libertador. Quanto mais coisa você faz, mulheres, as mulheres do mundo tinham que ouvir isso aqui. Pare de ser produtiva, pare de bater no peito e falar: ai, eu seguro o neném, mexo a panela, eu coloco a roupa na corda e varro a casa, sabe? Não se orgulhe disso. Certamente você não está sendo uma boa mãe, certamente a comida não vai sair da melhor maneira, certamente a roupa não vai ter a sua atenção ali de repente pegar uma peça que não ficou bem limpa, colocar para ficar de molho e clarear uma mancha, porque o seu olhar está em vários lugares ao mesmo tempo. Vamos parar de sentir orgulho de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ei, desacelera. E eu tô falando isso pra mim, gente. Que ainda que eu não seja dominante ou influente, mas eu sou uma conforme exigente. Muito.
e que quer tudo organizado. Não estão preparados para essa conversa. Aliás, quando você tenta a única pessoa a quem com certeza você não vai agradar é a você mesmo. Lembre que dizer sim à sua única coisa é a sua prioridade máxima. Dizer sim para a sua única coisa tem que ser a sua prioridade. Dizer sim para sua única coisa tem que ser prioridade. Tá escrito aqui, gente, mas eu gosto de escrever no livro. O que eu faço? Eu amo escrever aqui. Amo escrever. Lembre que dizer sim à sua única coisa é a sua prioridade máxima. Desde que você consiga manter isso em perspectiva, dizer não a tudo que o impede de permanecer com seu bloco de tempo deve se tornar algo aceitável. Então, simplesmente passa a ser uma questão de como. Todo mundo tem algum grau de dificuldade em dizer não. Queremos ser úteis, não queremos causar dor, queremos ser gentis e atenciosos, não queremos parecer insensíveis e frios. Tudo isso é perfeitamente compreensível. Ser necessário é incrivelmente satisfatório e ajudar os outros pode ser tremendamente satisfatório. Concentre-se em novos objetivos, excluindo os outros, especialmente as causas e as pessoas que mais valorizamos. Pode parecer egoísta e egocêntrico, mas não precisa ser assim. O grande profissional de marketing, Seth Godin, ensina o seguinte: você pode dizer não com respeito, pode dizer não imediatamente e pode dizer não sugerindo alguém que talvez diga sim. Mas simplesmente dizer sim, porque você não suporta a dor de curto prazo de dizer não vai ajudá-lo a fazer o trabalho. Não é Godin, é Godin, né? Godin entende, você pode manter o seu sim e dizer não de tal forma que satisfaça a si e aos outros. Nós já lemos, eu acho que foi no Essencialismo, que a gente leu sobre esse autor aqui, que Greg McWall, que é o autor do Essencialismo e do Sem Esforço, ele menciona o Godin aqui, e nessa mesma questão aqui, que você pode dizer não de outra forma. Você não precisa falar, não, eu não vou fazer. Não, olha, eu não estou com tempo agora, estou com meu tempo totalmente preenchido, mas eu posso, como a Valquíria falou aqui no início, mas eu posso te indicar alguém que talvez consiga fazer. Aí você vê com a pessoa, quer dizer, você disse não, só que você não foi rude, você não foi grosseira, e você ainda deu uma possibilidade da pessoa conseguir com outra pessoa, com outro profissional. Entende? Tem maneiras de você dizer não. Existem maneiras educadas, sutis, leves, amorosas de dizer não. Existe, você não precisa ser ríspida no seu falar. Existem maneiras de dizer não. Até no não, até no dizer não, você pode ser elegante. Você não precisa ser grosseira. Existem muitas maneiras de fazer isso e ainda assim guiar as pessoas em direção aos objetivos delas, é o que a Valquíria falou. Você pode fazer uma pergunta que as leve a encontrar a ajuda necessária em outro local. Olha só, perguntas. De novo, gente, pergunta. Gente, a pergunta ou as perguntas são as soluções dos problemas. As perguntas são
as soluções dos problemas. Anota isso aí. As perguntas são as soluções dos problemas. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Olha o que já está acontecendo. Ontem eu refiz o meu planner. Meu planner, minha vida organizada. Eu não sei aqui quem tem, mas o planner, ele tinha 39 páginas. E aí, conversando com uma irmã lá da igreja, que adquiriu o planner e ficou encantada com o planner, imprimiu o planner. E aí ela falou, caramba, a gente tem que transformar esse planner em um produto físico, porque ele é muito bom. E eu falei, mas para transformar ele num produto físico, eu preciso dar uma incrementada nele, porque ele tá muito vago, tal. Aí ela falou assim, então vê e depois me envia, que eu posso ver, mandar para alguém para poder avaliar e ver como é que faz para imprimir. Aí, isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu me dediquei a mexer no planner. Gente, nasceu um planner de 66 dias. Então, o planner agora, ele é a possibilidade de você implementar 66 dias de um novo hábito. E tem um passo a passo. Então, a pessoa que imprimir, ela vai ter 185 páginas de ferramentas diárias, semanais, né? Tem um mensal, diário, mensal, semanal e diário de ferramentas. Gente, ele ficou lindo. E aí, eu acrescentei uma página de anotações, resumo da semana, anotações. E nessa página de anotações, lá no rodapé, eu coloquei frases, minhas frases, os insights dos livros. E eu fui lá do livro Menos é Mais, que fala sobre produtividade, gestão de tempo, né? Você focar em pessoas e não em coisas. E eu peguei praticamente todas as frases que nós tivemos aqui como insight e coloquei lá, gente. E eu fiquei tão feliz, porque se fosse um outro tempo, eu pegaria de livros, de outros autores, mas foram frases que nasceram nas lives, frases minhas, frases que surgiram aqui, coisas que Deus me deu aqui. Presentes que Deus me deu, pérolas, pedras preciosas que Deus me deu e eu pude compartilhar agora no Planner. Então, o Planner agora ele não tem só 39 páginas, ele tem 185 páginas. O Planner está lindo. E melhor, né, gente? Ele está pelo mesmo preço. Ele está pelo mesmo valor. Então, assim, a pessoa que adquirir, ela pode imprimir, né? A gente está vendo aí como é que vai ficar a possibilidade de ter ele como um produto físico. Vai ficar a coisa mais linda, porque ele é lindo. Gente, estou muito feliz. Muito feliz, né? Não sei se é rentável, não sei. Mas nasceu um produto aí, tá nascendo, né? Um produto lindo que eu sei que dá certo, porque planejar o seu dia, planejar o seu mês, a sua semana, o seu dia funciona. É real, eu sei que funciona. É muito melhor você acordar sabendo já o que você vai fazer. É muito melhor você planejar já toda a sua semana. E se alguma coisa acontecer, sair ali do planejado, não tem problema. Você vai saber remanejar, porque a sua semana já está toda planejada. E isso, gente, não tem preço. Isso é sinônimo de produtividade de verdade, isso é sinônimo de resultados verdadeiros, bons resultados. Lembrando que tudo na vida é resultado. Resultado ruim, resultado mediano, resultado bom, resultado extraordinário. Tudo na vida é resultado. Resultado é a colheita. Resultado é o fruto do seu trabalho ou da sua preguiça, ou do seu comodismo,
ou da sua falta de interesse. É resultado, tá? Resultado é fruto. Agora, se você disser sim, existem vários modos criativos de entregar esse sim. Você pode alavancar o sim. Sem esse tipo de pensamento estratégico, não existiriam as centrais de ajuda e de informações, roteiros, arquivos de perguntas frequentes, explicações escritas, instruções gravadas, informações postadas, checklists, catálogos, listagens e sessões de treinamento pré-programadas. Podem ser usadas para dizer sim ao mesmo tempo que você preserva seu bloco de tempo. Foi o que fiz em meu primeiro emprego como gerente de vendas. Programei sessões de treinamento para pensarmos logo nas perguntas mais frequentes. Depois as imprimi, eu as gravei, criei uma biblioteca de respostas que minha equipe podia acessar quando eu não estivesse pessoalmente por perto. A maior lição que aprendi é que isso ajuda a ter uma filosofia e uma abordagem para a administração do meu espaço. Com o tempo, desenvolvi o que chamo de regra dos 90 centímetros. Quando estendo o braço o máximo possível do pescoço, assim, ó. Cadê, gente? A ponta dos meus dedos são 90 centímetros. Tornei minha missão de administração do tempo limitar quem e o que pode chegar a 90 centímetros de mim. A regra é simples. Para que eu considere um pedido, ele deve estar conectado à minha única coisa. Se não estiver, digo não ou uso qualquer uma das táticas citadas para desviá-lo. Deu para entender? Se o que a pessoa ou a situação exigir de mim não estiver relacionado com a minha única coisa, eu vou dizer não. Se não agregar também na minha única coisa, se não me ajudar, eu vou dizer não. Uma sociedade, uma parceria, se não estiver conectado à minha única coisa, eu vou dizer não. Isso precisa estar claro. Às vezes a gente se deixa seduzir porque algumas pessoas influentes chegam até nós, mas essas pessoas não tem problema nenhum, elas não são más pessoas. Mas elas não vão agregar na sua única coisa. Então não faz sentido você gastar tempo, energia, dinheiro em uma conexão, em uma sociedade que não vai te conduzir para a sua única coisa. E nós, como seres humanos, orgulhosos que somos, às vezes a gente fica assim, ai, mas seria tão bom se eu me conectasse com fulano, né? Mas fulano não carrega os mesmos princípios e valores que você. Fulano não está ligado à sua única coisa, ao seu chamado. Não está. Aprender a dizer não é uma receita para virar uma pessoa reclusa, amargurada, mal-humorada, intragável, insuportável. Nós não temos que ser essa pessoa. Bicho do mato. Lembra os rótulos que eu recebia? Porque eu era uma pessoa fechada. As pessoas nem me pediam nada, gente. Nem chegavam perto de mim. As pessoas nem se aproximavam de mim para pedir alguma coisa. Então eu não tinha nem oportunidade de falar não. Porque as pessoas tinham medo de mim. E a Valquíria estava, né? E acho que a Sheila também. Quando domingo a mãe de uma criança falou assim, meu filho ama a tia Sandra. E aí a minha fala foi o seguinte, nem sempre foi assim. Porque é verdade, as crianças não gostavam de mim. Os adultos não gostavam de mim.
Mas eu sempre fui essa pessoa, só que eu não sabia quem eu era. De tantos rótulos e de tantas crenças limitantes que eu recebi da minha família, do ambiente que eu vivia, foi criando várias cascas em mim. E eu me tornei, eu já estava ali como uma cebola ardida, né? E cheia de cascas, cheia de crenças que não eram minhas. E eu tive que ir descascando essa cebola, tirando essas cascas, essas crenças, e o desenvolvimento pessoal me libertou dessas crenças. E eu decidi buscar o meu desenvolvimento. Então, para quem diz aí que desenvolvimento pessoal não funciona, para tudo. É uma pessoa, com certeza, olha para a vida dessa pessoa que está falando. Com certeza é uma pessoa orgulhosa, egoísta, cheia de crença e sem bons resultados. Com certeza. Eu não estou falando, ninguém fala que desenvolvimento pessoal salva. Não, quem salva é Jesus. Agora que a gente precisa ser desenvolvido. O que Jesus fez com os discípulos? Os desenvolveu. Jesus ficou com os discípulos nos 3 anos ali do ministério dele em uma mentoria. Jesus era o mentor. Ele nos desenvolve. Pega aí os evangelhos, o que Jesus fazia, ensinando a perdoar. O que a gente faz nas mentorias? A gente fala de perdão, a gente fala de gratidão, a gente fala de doar, a gente fala de amar, a gente fala de tempo de desfrute, a gente fala de compromisso, a gente fala de tudo, gente. Bom, eu ia para o segundo, mas não. Num artigo publicado na Ebony, em 1977, o comediante Bill Cosby resumiu com perfeição esse ladrão de produtividade. Enquanto desenvolvia sua carreira, Cosby leu um conselho que passou a seguir. Não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Olha isso, fantástico. Não sei qual é o segredo do sucesso, tá? Porque cada um tem o seu parâmetro aí de sucesso. Mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Vale a pena seguir esse conselho. Se você não puder dizer não muitas vezes, jamais será capaz de realmente dizer sim para alcançar sua única coisa. É treinamento, é desenvolvimento. É uma coisa ou outra, simples assim. E quem decide é você. Quando você dá o sim mais enfático à sua única coisa e diz não vigorosamente ao resto, os resultados extraordinários se tornam possíveis. Segunda coisa, gente, o tempo voa. Não vai dar, hoje não dá para terminar os 17. Será que eu... Não sei se eu vou conseguir terminar amanhã, hein? Talvez eu faça a live no sábado, hein? Dizer não, né, Verônica? Segunda coisa. Uma coisa não muito engraçada acontece no caminho para os resultados extraordinários. Inquietação, confusão. Desordem. Quando trabalhamos em nosso bloco de tempo, a desordem passa a residir em volta. A bagunça é inevitável quando você se concentra apenas em uma coisa. Enquanto está concentrado em seu trabalho mais importante, o mundo não espera sentado. Ele continua a toda velocidade. As coisas simplesmente se amontoam enquanto você está empenhado em uma única prioridade. Infelizmente, não existe botão de pause nem de stop. Você não pode levar a vida em câmera lenta. Desejar isso não vai lhe trazer sofrimento e decepção. Só vai lhe trazer sofrimento e decepção. Um grande ladrão de produtividade é a relutância em permitir o caos ou a falta de criatividade para lidar com ele. Concentrar-se em uma única coisa tem uma consequência garantida. Outras coisas não são feitas.
ainda que seja exatamente o objetivo, isso não faz a gente se sentir automaticamente melhor. Sempre haverá pessoas e projetos que simplesmente não fazem parte de sua maior prioridade, mas ainda assim têm importância. Você vai senti-los insistindo por sua atenção. Sempre haverá trabalho inacabado e pontas soltas ao redor, tentando desviar seu foco. Seu bloco de tempo pode parecer um submarino. Quanto mais fundo você se compromete com a única coisa, mais aumenta a pressão para subir em busca de ar e cuidar de tudo que foi deixado na fila de espera. Com o tempo, pode parecer que o menor vazamento é capaz de provocar uma implosão. Quando isso acontece, quando você cede à pressão de qualquer caos deixado sem atenção, pode até encontrar um alívio incomparável, mas não para a produtividade. O caos é um ladrão. Você compra o pacote fechado. Ao buscar grandiosidade, você com certeza encontra o caos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está nos preparando que quando você focar em alguma coisa, a sua única coisa, algumas coisas vão estar em caos, vão estar desorganizadas. Porque a sua maior parte do seu tempo vai estar focado em quê? Na sua única coisa. Na sua única coisa, ok? Tem uma frase aqui de Albert Einstein, ó. Se uma mesa entulhada é sinal de uma mente entulhada, uma mesa vazia é sinal de quê? Caraca, gente, eu queria ter conhecido Einstein. Eu queria ter conhecido. Olha isso. Se uma mesa entulhada é sinal de uma mente entulhada, uma mesa vazia é sinal de quê? Imagina a cara de Einstein. É sinal de quê? Ele devia ser muito desaforado, né? Ó, se precisar pedir, peça. Se precisar trocar, troque. Se precisar ser criativo, seja. Só não seja vítima das circunstâncias. Faça o que tiver que fazer, só não seja vítima. Ai, caramba. Eu não gosto de vítima, gente. Não sacrifique seu bloco de tempo no altar do não consigo. Minha mãe sempre dizia, quando você defende suas limitações, acaba ficando com elas. Mas esse é um luxo ao qual você não pode se dar. Dê um jeito, faça acontecer. Não sei o que você vai fazer, meu bem, mas faça acontecer. Faça acontecer. Organização. A arte de ser sábio é a arte de saber o que deixa de lado. Quando você se compromete com sua única coisa, a cada dia, os resultados extraordinários acabam acontecendo. Com o tempo, isso gera o dinheiro ou as oportunidades para administrar o caos. Assim, não permita que esse ladrão afane sua produtividade, roube sua produtividade. Ultrapasse o medo do caos. Aprenda a lidar com ele e confie que o trabalho em sua única coisa dará resultado. Nós vamos parar aqui no terceiro, que são os maus hábitos de saúde. Amanhã a gente vai falar disso. É verdade, filha, é verdade, Valquíria. Tá? Amanhã a gente vai falar dos maus hábitos. O quanto os maus hábitos roubam a sua produtividade. Muito interessante isso aqui. Não perca a live amanhã, hein? Então amanhã a gente vai ler aqui o 3, o 4, a falta de apoio. Tem muita coisa boa aqui para ler, hein? Acho que amanhã a gente termina o 17 e de repente eu vou ter que ler no sábado. Que eu quero terminar esse livro essa semana, gente. Eu não quero
quebrar semana que vem, não. Então, de repente, eu vou fazer uma live aí no sábado. Vou ver. Se meu marido for trabalhar, de repente eu faço a live mais tarde, um pouquinho, no sábado, 9. Verônica, que horas é a sua live? Para não atrapalhar a sua live no sábado. Só para não bater o horário. Vamos tirar o print? Aí tu me responde aí, Verônica. Cabelo preso. O cabelo fica curto. Não gosto muito não mais. Joguei uma blusãozinha aqui por cima, gente. Minha blusa preta. Foi, não foi? Que horas é a sua live, Verônica, sábado? Ah, então tá bom. Então talvez eu faça de manhã, 9 horas. Vai depender de como vai ficar amanhã, mas eu acredito que não vai dar pra terminar amanhã e eu quero terminar pra na segunda começar outra leitura, né? Vou escolher ali qual livro. O João Pedro tá lendo aquele livro, O Deus que Destrói Sonhos. Aí eu tô deixando com ele, né? Mas não impede, talvez, de ler. Vou dar uma olhada nele, vou dar uma olhada no outro do Tiago Brunet. Tem o do Comece pelo Porquê. Vou pegar hoje, vou dar uma olhada com a leitura que a gente vai fazer. Tá bom, não tem problema não. Eu vou estar por aqui, quem sabe, né, vai fluir. Ok? E para você que não entrou no desafio ainda, desafio 21 dias, mais mentoria motivada e ativada por apenas R$ 49,97, vai começar nessa segunda-feira, dia 24. Cismei que era 23. 24, ok? Teremos as palestras da Thaís Sacramento, que vai falar sobre a parte espiritual. A Camila Moraes, nossa personal trainer, que vai colocar vídeos diários dentro do nosso grupo para você treinar em casa. Ela é especialista nisso. Vou colocar umas 9. E quem mais, gente? Bárbara Souto, nutricionista. A Bárbara preparou umas dicas para eu poder colocar no grupo, dicas de saúde, né, em questão de alimentação, para a gente colocar lá. E Renata Lorena, se você não segue Renata Lorena, siga aí, é Renata Lorena, tudo junto. Uma menina linda, maravilhosa, que superou, que recebeu um presente de Deus de estar viva. Ela vai contar um pouquinho sobre tudo que aconteceu com ela e a superação dela, uma história de vida incrível e o poder da resiliência, gente. Essa menina é incrível. Eu participei de uma palestra que ela deu dentro do Clube Digital da Rosane e eu fiquei impactada ali com a história dela. Então, assim, vai tocar muito nos nossos corações. E as mentorias, né, gente? São 4 encontros comigo em grupo, onde eu vou aplicar ali Estão votando em quê, gente? Sim, eu também voto. Ah, tá. Agora que eu li Deus que Destrói Sonhos. Bom, vamos ver. É aquilo, né? É o livro que eu senti no momento. Eu preciso sentir o livro. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Aí eu li ali o comentário. Até amanhã, 8 horas da manhã.
ok? Dias corridos, né, gente? Mas vamos vencer. Já estamos vencendo.